Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Olá, meu amigo. Está tudo bem, Sr. Joel? Tudo a andar caríssimo e conseguido. Também, também. Eu não te vi ontem, foste de cara. Não me vi- Por acaso eu cheguei à igreja, cheguei ao meio-dia e meio à igreja, Pronto, mas já não estava apanhei, lá. Já não estava lá. consegui apanhar ainda a pregação do segundo turno. Mas sim, eu acordei em Arcos de Valdevez. Portanto, era mais perto se eu tivesse ido a uma igreja qualquer em Espanha. Bela terra. Bela terra. É bonito, por acaso. Eu nunca Estava tinha fresquinho. lá estado. Estava fresquinho. Epá, quando nós chegámos, nós tocámos no sábado, chegámos à tarde e estava fixe, ainda estava o solinho a bater. Na manhã seguinte, saímos às 8, e no carro onde eu vim, pá, ia abrir a porta e a porta não abria. E eu estava a perguntar ao Vitor, ao nosso manager, pá, esta porta está estragada, não abre. Pá, era o gelo. Essa nunca me tinha acontecido. Tipo, a porta não abria mesmo, pensava que estava estragada. Portanto, Está a estava responder. uma oscilação de temperatura brutal. Mas foi fixe. É, não. Olha, tens visto alguma coisa? Tens lido alguma coisa? Ler, Alguma sugestão? a resposta é Ler sempre a estás no mesma. Brandon Sanderson. Pronto, está bem. Devo mais umas semaninhas já ia deixar o Brandon Sanderson para me dedicar ao Carl Truman a tentar. Não sei se. Embora pois, tu e o João Cheirinho, Guilherme, cheirinho. o Filipe deu uma lente, mas tu e o João Guilherme já meteram assim em sobreaviso que aquilo não é fácil. E tanto tu como o João Guilherme já, epá, eu desisti da versão grande. Fui para a versão resumida. A questão é, para aquilo que eu quero, para aquilo que me interessa, a versão resumida, que tem provavelmente. Bem, é mais de um terço, que ela ainda tem 200 páginas. Mas serve-me, serve-me. Eu não preciso estar a saber tantas discussões tão pormenorizadas. Ok. Eu estou Serve-me. curioso, porque realmente é um tema que eu gosto. Eu agora não sei, não me lembro do título, não sei se tu tens aí sabes o título de cabeça, mas aí, ou seja, o que eu apreendi do que o livro trata é realmente como é que nós chegamos, enquanto sociedade ocidental, aos valores que agora nos regem. E acho que aquilo começa tipo, é quase uma lição de história desde os anos, creio, dos anos 60 até cá, e porque é que o homem, desde a evolução sexual, o homem ocidental foi chegando ao ponto em que está e a acreditar nas coisas em que acredita, ou Tu que não tens o acredita. The Rise, tu tens o The Rise and Triumph of the Modern Self. É esse, exato. Eu também tenho, mas optei por ler o Strange New World, que é a versão para Totós. Uh, Menos de 300 páginas ou 400. Ok. O que é que estás a ver? Isso é chá, É já, cerveja, é já. ginger ale? É já. Maravilha. E tu, por onde é que tens andado? Coisas tens lido? Pá, estive a ler uma biografia do Peter Sagan. Sabes quem é o Peter Sagan? Não. Ciclista. Portanto, já começou Ok. o ciclismo, eu voltei a pegar em alguns livros de ciclismo. Pá, é gira, mas não. Eu prefiro ler sobre o ciclismo do que estar a ler biografias de ciclistas, por muito boas que elas sejam. Pelo menos os mais recentes não é bem a minha onda. Pá, e conseguimos ver três filmes esta semana. Epá, e há um que me enche as medidas, mas na maior parte dos casos, os outros dois foram tremendas ilusões. Vimos o último Jurassic World, não havia necessidade, não havia necessidade. Não, eu acho que o primeiro é um grande filme de pipoca. Acho que é Espera, o primeiro dos primeiros, o do Jurassic Spielberg. World. Não, o primeiro Ah, da última trilogia. Acho que é foi family pipoca. friendly. É. O segundo já está ali entre o eu gostei, isto já está a exagerar. O terceiro era completamente desnecessário. Opá, está em quinta, eles acho que puseram uma inteligência artificial a escrever o argumento e pronto, para bem. Está a andar. Esse é o problema de grande parte destes.
não é séries que se diz, como é que se diz, estes filmes Neste caso feitos em cadeia. neste caso é uma trilogia, Pronto, mas que é, para franchising, se quiseres. a segunda tem sempre ter o modo do bigger and better, ou bigger, e o problema é que é sempre um erro, parece que nunca se aposta no argumento, né? É mais no qual é o dinossauro, neste caso em específico, qual é o dinossauro agora que nós vamos inventar e como é que ele vai parar a Nova Iorque, porque todos têm que ir parar a Nova Mas o Iorque caso ou aqui alguma cidade do terceiro nem é isso, é que eles vão buscar as personagens do filme do do Spielberg pois. e não estão lá a fazer nada. É só para voltamos, porreiro, ganhamos muito dinheiro com isto, porreiro. Epá, ainda bem. Mas eu escolhi ter isto. Pá, Eu acho vimos que o nem me lembrava que este tinha saído. Sim, Eu não tinha ouvido sim. falar, eu vi uma história, acho que foi uma história tua. Tu falavas deste filme, eu nem tinha ouvido falar desse filme do Belfast. O Belfast ganhou alguns prémios o ano passado, é do Kenneth Branagh e é semi-autobiográfico. Ele cresceu em Belfast no final da década de 60. Epá, falta-lhe ali qualquer coisa. A história está engraçada, os atores são bons, a realização às vezes ficas naquela, o que é que ele está a tentar fazer com este plano. Pá, mas eu vi o filme sem sentir o filme, que acho que era o contrário do que ele queria, né? Do que ele queria. E realmente achei que era um exercício que a mim não me disse nada. Até porque quando o filme começa com um plano da cidade de Belfast hoje, pá, eu já lá tive e tive a achar piada ao plano e a tentar perceber aonde é que eu tinha andado, mas depois o filme começa e tu pensas, epá, está-me a passar completamente de tal lado. O filme mais interessante que a gente viu é um filme de 68, que é o Lion in the Winter, com o Peter O'Toole e a Catherine Hepburn. Pá, é uma coisa muito estranha, porque é a história do rei Henrique II que convida a família para o dia de Natal, incluindo a amante, e ele tem que escolher um dos filhos para ser o rei, para ser o seu sucessor. Pronto, entretanto, ele quer um, a rainha quer outro, e ele, entretanto, pensa que o mais fácil é escolher o mais novo e meter-lhe a amante como rainha, e ele continua com a amante enquanto ela é rainha. Epá, está muito bem escrito, está muito bem Uau. escrito. É assim quase um Game of Thrones, pré-Game of Thrones, toda a gente a querer fazer a folha ao outro e tendo em conta que são pai, mãe e três filhos e a coisa, a determinada altura, tende quase que descamba para o assassinato. Pá, mas está muito bem escrito e está muito bem interpretado. Não seria uma premissa que me interessaria à primeira, mas entretanto, com o elenco, eu achei interessante e o filme realmente foi o único que acabou por chamar um bocadinho a atenção no meio dos outros dois. Mas pronto. Olha, eu ando a ler isto. Faith, Hope and Carnage. Epá, o título é ótimo. Nick Cave, Sean O'Hagan. Sean Wagon. O'Hagan. Tem um acento, Tessa? Sean O'Hagan? Sim, o tipo deve ser. Não diz o nome Shehan. dele, mas ou é inglês, é britânico, de certeza absoluta. Ok. Hum, É pá, biografia? não, isto durante a pandemia, o Sean Wagan, ele é jornalista e conhece o Nick Cave há algum tempo e estava fechado em casa e estava a dar em louco e achou que era uma boa ideia ter algumas conversas. Ele tinha algumas conversas com o Nick Cave e teve a ideia de fazer um livro com base em conversas, tendo em conta que o Nick Cave tinha perdido o filho, o primeiro filho que morreu, não o segundo. O livro sai na altura em que o segundo filho dele morre. Um, e entretanto é uma conversa, são várias conversas sobre alguns temas, mas essencialmente os três temas principais
é Fé e Esperança, o Carnage é o álbum que ele depois faz. Ahm, mas que tenta também fazer um bocadinho da avaliação. Bem, provavelmente fará a avaliação da carreira, mas são conversas que começam logo com a questão da morte do filho, como é que ele reage, como é que ele não reage, pandemia. E eu, entretanto, há bocado falei contigo que epá, eu ainda vou muito no início, ainda só li 40 páginas. Mas são 40 páginas pesadas no sentido de há conteúdo. Quando lês um livro de entrevistas, por vezes é interessante, mas começas a ler e ok, é muito sobre o dia a dia, é sobre a vida, é sobre o que eles pensam, mas a coisa acaba por ser mais calma. Eh, Deixa-me começar e depois a gente já fala um bocadinho do que eu já li, mas tem uma frase que eu acho que a gente até tem falado um pouco acerca disto. Ahm, mas eles estão a falar sobre a pandemia e o Nick Cave a determinada altura diz: pá, de repente eu podia ver os meus miúdos, podia-me sentar numa cadeira a ler livros. Era como se me tivesse sido dado a licença para somente ser e não para fazer. Uh, Nós falámos muito de pandemia, eu sei que a determinada altura tu já estavas a bater com a cabeça na parede, mas de alguma forma, será que a pandemia não nos fez parar um bocadinho e estar mais tempo com aqueles que à partida nós deveríamos estar mais tempo, são aqueles que estão na nossa casa. Eu achei interessante que este tipo que lança álbuns atrás de álbuns Uhum. tenha olhado para a pandemia como eu agora posso ser e não ser somente uma máquina de produção. Uhum. O Uhum. que é que tu achas? Será que durante algum tempo tu pensaste assim? Ok, eu agora posso estar com aqueles que eu amo, posso ser realmente, posso ter tempo para ser e não estar sempre a. O que, o, Ou tu não sentes essa compartimentalização tão a fundo? não, sinto. Ou seja, estava a pensar que eu revejo-me no que ele diz, se calhar, pelo menos assim em primeira instância, acho que vivi, e se calhar a maior parte das pessoas viveram isso que ele diz, de realmente acabas por ter uma aproximação diferente às pessoas que tu tens. Em alguns casos até não foi, em muitos casos foi positivo, em alguns casos não foi positivo, porque, termos que ser os professores das nossas filhas, não estando preparado para tal, isso não foi bom, acho que não foi bom para elas e não foi bom para nós, acho que vamos a falar um bocadinho disso, mas é verdade que as minhas duas filhas aprenderam a andar de bicicleta sem rodinhas nessa altura. Uh, Todos os dias, obviamente, passávamos muito mais tempo. E uma coisa que eu senti que curiosamente foi uma coisa que também já houve uma série de mensagens que pregámos na igreja acerca disso, pregamos, que foi pregado na igreja acerca disso, que tinha a ver com o descanso. Eu quando entro na pandemia, no meu caso em específico, tinha vindo de anos muito cheios, porque tive uma agenda muito, muito preenchida, com muitos concertos, viajava muito, e uma pessoa às vezes nem se apercebe do que este fazer contínuo está realmente a fazer ao teu ser. E aí eu revejo muito, porque foi preciso, pá, aí, passado os 4 ou 5 meses de pandemia, em que realmente o meu ritmo abrandou brutalmente, que de repente começo-me a perceber que pá, eu se calhar não sou assim tão impaciente. Eu se calhar até consigo estar um bocadinho mais com as minhas filhas sem perder logo a cabeça Mas e isso achas que é foi. necessário ter uma pandemia para nós nos apercebermos disso e para termos esse. Olha, eu acho que não é necessário ter uma pandemia e não posso falar de um ponto de vista genérico. Eu sei que na minha vida e o tipo de pessoa que eu sou, quando há os abanões, quando a vida nos traz os abanões, eu acho que acontece com muita gente. Acho que, mas nesse caso, mas não sou de toda exceção. Mas num sentido prático,
a pandemia, como outros abanões que tive na minha vida, foram momentos de, olha, de apercebimento, porque de repente a vida faz, não és tu que chegas lá, né? Um gajo até sabe algumas coisas teoricamente, mas demora a lá chegar quando a vida corre como sempre correu. Quando a vida deixa de correr como sempre correu e tiram-te os patins, tu de repente tens que aprender a andar ou adaptar-te a situações. E nesse sentido eu acho que concordo com essa frase no sentido de que realmente tu deslargas tudo aquilo que fazes e etc. E de repente tens que olhar as coisas de uma nova perspectiva. Nem que seja para fazer outras coisas, né? Mas, mas revejo-me nisso, sem dúvida. Uh, yeah. Sim, não, eu olhei um bocado para a pandemia também como esse período de acalmar, Uhum, que é estúpido. Repara, eu estava a ler isto e estava a pensar, tu precisas de uma coisa deste tamanho para teres tempo para ler, para teres tempo para estar com os teus filhos, para teres tempo para perceber que podes ser em vez de só fazer. Pá, e eu diria que em maior ou em menor medida, todos nós somos um pouco assim, estamos num determinado ritmo que é difícil, embora seja muito fácil, mas é difícil deixar que ele continue com aquele ritmo. uhum, E epá, isto é logo na segunda ou terceira página do livro, e eu fiquei, ok, isto torna-se interessante, esta discussão logo de epá, eu precisava, se calhar até nem achava que precisava, mas eu precisava de tempo para estar com aqueles de quem eu gosto, de fazer aquilo que eu gosto, porque o meu ritmo é tão grande que eu não tenho tempo para ser eu. uhum. Por exemplo, uma coisa que nós também já falámos aqui que eu revejo muito nessa frase no que tu estavas a dizer foi, por exemplo, um período em que as pessoas estão obrigatoriamente mais afastadas e têm que estar de máscaras, ao mesmo tempo é um período em que a igreja se enche. Estás a ver? Que é aquela coisa, tu de repente deixas de estar na azáfama do fazer e começas a olhar para quem tu és e ah, pobre homem que sou, e de repente, não querendo filosofar-se demasiado isto, mas nesta procura de quem tu és, tu te sentes necessidade de perceber que há mais do que eu a acontecer. E nesse sentido é muito curioso, porque são estes momentos de abalo às vezes que é o que tu dizes, mas porquê é que isto não acontece mais facilmente? Pá, é a nossa natureza. Porque é que a Europa agora se afasta e o mundo ocidental se afasta tanto daquilo que foram as bases ou uma grande parte da sua construção? A vida corre-nos demasiado bem e os outros países. Estás a pegar por aí. O segundo capítulo é uma discussão sobre espiritualidade, religiosidade, procura de Deus por parte do Nick Cave. E torna-se interessante porque o tipo que está a entrevistar vê-se claramente que ele está do outro, está no outro espectro. Ou seja, ele até brinca um bocado, até goza um bocado com esta noção que o Nick Cave tem de muito abertamente dizer que anda à procura de alguma coisa ou que andou sempre à procura de alguma coisa. Um, e eu pensei, estou a ler isto, pá, por exemplo, ele está a falar de ter tido algumas experiências religiosas ou não, ou espirituais. Um, e uma das respostas do tipo que está a falar com ele é: they were lying to you, even then. Ou seja, ele está sempre naquela coisa de estás enganado ou estás-te a enganar. E depois é interessante porque muito desta procura de um sentido ou do mundo espiritual, de Deus ou de quem é Deus, vem muito depois da morte do filho, vem muito depois do chão lhe ter caído. E torna-se interessante porque ele diz: eu ouço Nick Cave desde quase sempre. Portanto, o Nick Cave anda a fazer música desde do início da década de 80. Provavelmente o primeiro álbum que ouvi, comprei, é de 90 e pouco. Um, e há uma altura em que ele diz: todas as minhas canções andam à procura de alguma coisa.
Eu sempre andei à procura de Deus. E o outro diz-lhe, tudo? Todas? Sim, todas. Não, mas olha que eu casei ao som de essa também, cala-te, que eu não quero saber, porque eu casei ao som dessa música e essa música não tem esse sentido para mim. Pá, e eu aquilo que eu estava a pensar é de que forma é que nós, e nós já falámos um pouco acerca disto, mas nós estamos habituados e nós falamos aqui, por exemplo, de fé, falamos de questões de fé, falamos questões daquilo em que nós acreditamos. Provavelmente estamos habituados a falar com gente que acredita e de vez em quando até com gente que não acredita. Mas para mim foi estranho ter duas pessoas que não acreditam propriamente, uma que está do outro lado, que, ok, eu fechei a parte da espiritualidade, acho que isso não está dentro do meu âmbito racional, e depois outra que anda à procura de alguma coisa. Até que ponto é que nós estamos preparados para entrar em conversas destas? Ou seja, alguém que diz eu não acredito nisto, tu és louco, Uhum. ou eu achava que tu eras mais inteligente, e alguém que anda à procura, mas que tanto pode ir para um lado como para o outro, tanto pode ir para uma coisa completamente espiritualista, como para uma coisa mais conservadora do ponto de vista do cristianismo. Como é que nós entramos numa conversa desta? Já Olha, tiveste essa experiência? não, eu já tive essa experiência e já acho que a maior parte das experiências que tive até nem foram. Houve experiências boas, mas acho que a maior parte delas não foi muito boas, ou pelo menos naquilo que os meus olhos puderam ver, sabe? Porque depois sinto sempre que estas discussões às vezes são discussões que não é uma procura, ou seja, não é uma procura de se chegar a uma verdade ou de termos real, ou de querermos mesmo Mas parte do princípio que é, que Cristo. nós entramos. Como é que nós entramos na conversa ou como é que. Como é que, sim, imagina que estás entre duas pessoas com este prisma. Uma claramente que não quer ter conversa, mas a outra que está aberta a qualquer coisa. Uhum. Tiveste essa experiência? Alguém que tivesse aberto a qualquer coisa e que tivesse. Não, tenho essa experiência, tenho, é assim, há sempre uma coisa, eu tendo sempre muito mais a simpatizar com aqueles que estão totalmente fechados à fé Uhum, uhum. do que aqueles que aceitam tudo. Ou seja, eu tenho muita dificuldade, não tenho muita dificuldade, tenho dificuldade com a tua verdade. Ainda bem que isso funciona para ti. É coisa que acreditas. Pedirem para orar eu e se apanharem ali o outro amigo que é muçulmano ou qualquer coisa, também pedem, se apanharem o outro que é hindu e não sei o quê, faz lá as mesinhas. Ou seja, tenho sempre mais dificuldade com esse tipo de postura porque, porque o outro pelo menos tomou há uma decisão tomada que é eu não quero, não acredito e etc. Quando tu estás usando uma palavra bíblica, né? Quando tu estás naquela mornidão que eu vou a todos, estás a ver? Chateia mais, parece que eu vou a todos, algum há de dar. Nesse sentido, eu prefiro um ateu muito convicto. Uh, Mas eu conheci várias pessoas que foram salvas no meio das iurdes. Foram àquilo, deixaram-se movimentar por aquilo, foram enganadas, uhum. foram abaixo porque foram enganadas, mas reconheceram que havia alguma coisa para além. Mas mesmo assim, o caso que eu estou a dizer, ou seja, mas uma coisa é, e eu não conhecendo a realidade da Iurdo, só o que eu ouço falar, portanto, é o que conheço, Mas o que eu estou a tentar dizer é, mas são a pessoas que mais ou estão ao à bem. procura de qualquer coisa e, no entanto, se encontraram no meio do mais errado que havia. Sim, sim, sim. Não, mas é por isso, o que eu estou a dizer é, às vezes o que eu sinto, se calhar expliquei mal, mas o que eu sinto não é as pessoas que andam à procura, é as pessoas que, não querendo sair do sítio em questão, olham para todo o lado e tudo está bem. Estás a ver? Tipo,
E nesse prisma hoje podem ser cristãos porque lhes dá jeito de ser cristão porque estão cristão, a seguir amanhã podem ser muçulmanos porque para mim uma pessoa que entra na Aquela IUR, por muito personagem errado da que seja, múmia, aquela personagem da múmia que traz todos os. Tu lembras-te? Há uma personagem da múmia que é completamente escarosa, que é um tipo egípcio, que tem ao peito uma cruz, tem todos os símbolos religiosos. exatamente. E não é morto pela múmia porque ela está à procura de qualquer símbolo e a determinada altura há um símbolo que a múmia reconhece. Ok, tu. É isso, estás a ver? Para mim, uma pessoa que entra na IUR é o que tu dizes, isso. E é por isso que eu acho que eu acho que não, que nós temos a certeza que mesmo o pior dos ateus pode ser salvo, quer ele queira, quer não. Isto vai muito para lá da vontade ou que as pessoas podem acreditar hoje e amanhã terem a sua vida totalmente transformada. Paulo, acho que é um bom exemplo, acho que é um bom exemplo disso. Portanto, nesse sentido, entre aspas, não estou muito preocupado com o que as pessoas acreditam piamente até à sua morte, porque de um dia para o outro, se Deus quiser, as coisas mudam. Só estou a dizer que aprecio mais quem tomou uma decisão consciente de se opor a Deus e dizer não e fechar-se a isso, por muito sofrimento que isso até possa trazer, do que estes que acham que está tudo bem, estás a ver, né? Acham que há algum tipo de espiritualidade por adorarem Maomé, adorarem não sei o quê, adorarem tudo e mais alguma coisa. Ah, mais uma vez, tanto uns como outros, Deus chama-se. Chama qualquer pecador, chama-nos a nós e pode chamar a qualquer um. Uma pessoa que entra na IURD, apesar de tudo, ouve o nome de Jesus, creio eu. Não sei se estou enganado, Foi creio o que sim. caso dele. Foi o Pois. caso dele. E o nome de Jesus é tudo o que é necessário, ou seja, não sei se essa pessoa que entrou na IURD a seguir foi entrar no tempo judeu, depois foi aos hindus. É. É mais nesse sentido, estás a ver? Ora, mais duas coisinhas para a gente terminar hoje. Há uma ideia que ele tem que eu acho interessante. Ahm, Eles estão a ter esta discussão, e ele diz, pá, e ele está a falar muito das canções que faz, e muitas das canções dele têm imagens bíblicas, ou seja, ele é Uhum. um leitor da Bíblia, e mais do que procurar na Bíblia a salvação, ele procura na Bíblia, ou usa a Bíblia como uma forma de ir buscar ideias e imagens. Pá, e eu estava a pensar, é uma conversa que nós também já tínhamos tido, ahm, mesmo deste ponto de vista criativo, nós levamos a Bíblia pouco a sério. Ou seja, é Podes preciso crer. ter alguém que não acredita, mas que fica tomado pelo estilo, pelas imagens, pelas histórias, para criar música a partir da Bíblia, que acaba por toldar outros. E nós que acreditamos na Bíblia muitas das vezes não. Pá, isto vai de acordo com aquilo que nós falávamos há uma ou duas semanas, né? Falávamos de música e falávamos até dos hinos, mas até que ponto é que nós usamos a Bíblia para chegar ao outro? E se calhar não. Uhum, Achamos que uhum. a Bíblia é fechada. Utilizamos-la dentro do nosso meio. É isso. Eu sei que o refiro algumas vezes, mas isso que estás a dizer do Nick Cave faz-me lembrar quase, noutro sentido, obviamente, mas quase a questão do Jordan Peterson, que não afirma a fé cristã, como ou seja, muito pouco ortodoxo nas coisas que diz, mas de repente tu tens uma pessoa que está longe da fé, mas que é capaz de olhar para a Bíblia e nós vemos nela, é a palavra da vida para nós, é a palavra de Deus, portanto, o significado que nós extraímos aí é algo muito mais do que o Nick Cave ou do que o Peterson ou do outro que extraem à partida. Mas ao mesmo tempo, às vezes, eu lembro-me que me envergonhou muito tu teres pessoas que não acreditam, que não professam a fé cristã, mas olhar para a Bíblia e ver isso, a inspiração, a riqueza, não é só a riqueza espiritual que está ali, a riqueza daqueles textos, a história que aqueles textos trazem. A narrativa é infindável de um ponto de vista criativo. E a bué da triste isso que tu estavas a dizer, que é,
como é que nós cristãos, se calhar é isso, é o problema de tudo se tornar corriqueiro, e até a Bíblia às vezes se torna corriqueiro para nós, como todos os dias abrimos a Bíblia e lemos a palavra, parece que perde essa magia, né? Se calhar é a cena de estás todos os dias a ver o mesmo filme e aquela magia se perde, embora com a Bíblia não deve ser assim. E Não, depois mas vem sim. esta malta, né? Vem os. Não querendo fazer apologética de Leonardo Cohen e etc., mas de repente pegam em pequenas coisas da Bíblia, ou até os Rolling Stones com o Sympathy for the Devil, ou o que tu quiseres, estás a ver? E de repente tiram mais sumo, não, não é que tirem mais sumo, mas tiram um sumo criativo da Bíblia, que tu ficas. Isto sempre esteve lá, Parece e que os nós somos cristãos parecem. incapazes de. Não. Yeah, yeah. Não, os Será que cristãos isso é uma é reação um. ao nosso hiper-respeito pela palavra? Será que esse Não, hiper-respeito nos torna cegos a outro tipo de valor que pode, de alguma forma, aumentar a obra criativa, como tu estavas a utilizar alguns exemplos, é malta que não acredita que parte da Bíblia para, pá, podemos gostar muito ou mais, mas para criar boas músicas. Parece que às vezes nós somos incapazes de, por exemplo, produ- há romances cristãos. Nós já falámos de filmes cristãos. São todos maus. São todos maus. é assim, nós temos a Parece que vantagem. alguém que não acredita consegue criar coisas mais interessantes a partir daquilo do que nós que aparentemente amamos o texto. Dando também agora uma no cravo e outra na ferradura, é assim, é verdade que nós temos exemplos, e já tivemos aqui no podcast dois ou mais deles, o Uria, ou seja, que Claro. grande parte das canções deles é inspiração bíblica, o Cavaco sendo pastor, obviamente, mas as músicas que ele faz, que passam nas rádios, etc., mesmo o CD de Lacraus que a gente lançou, ou seja, não há ali volta a dar. Não estamos à espera e nós falamos isso, que uma pessoa vá ouvir o Samuel Lurie e perceba as referências como nós percebemos algumas delas, não é? Ah, mas estão lá, portanto, é verdade que há malta que conseguiu, que não é conseguiu, é simplesmente conseguiu tirar esta veia, olhar para a Bíblia como tudo aquilo que ela é, como tudo aquilo que ela é, e isso acho poderoso. Eu sei que sempre sofri do outro mal, que é preciso olhar para os outros e perceber, pá, espera aí, se calhar, se calhar isto aqui é mais rico do que eu pensava. E não há riqueza maior do que olharmos para a Bíblia e realmente vermos a palavra de Deus. Mas é verdade que, sendo a palavra de Deus, quer dizer que também, a nível de criatividade, tudo o que melhor se pode fazer, literário, etc., eu acredito também tem que estar lá de alguma maneira, né? Eh, e, e é verdade que é fixe ver, gosto imenso de ver malta que não professa a fé como nós, de olhar para a Bíblia e, poça, isto tem aqui qualquer coisa. Realmente não é. Tem aqui qualquer coisa. Eu estava a escrever hoje um texto sobre outra coisa qualquer. Era sobre o Lion in the Wind. E há uma coisa que eu gosto no Lion in the Winter é eu não percebo todos os. hum, tu vês o filme, vês as conversas e não percebes tudo o que há naquela conversa. Hum. E a determinada altura há um ataque entre duas personagens, um ataque em termos de conversa, e tu não percebes sempre quem é que sai vencedor na discussão. E tu acabas por ver o filme e há ali várias coisas que tu não entendes. Eu acho que esse também é um dos problemas. Nós hoje estamos habituados a fazer coisas que sejam compreendidas por toda a gente. Parece que se houver um grau de complexificação, complexidade um pouco maior, então sou eu que estou, o criador, é que está a falhar. Uhum. E tu há bocado estavas a falar de Úria. Nem toda a gente percebe as letras todas, mas a verdade é que provavelmente por causa disso há maior interesse. Verdade, tens toda a razão. Aí concordo. Quando nós falávamos dos filmes, quando vimos aquele filme maravilhoso, o filme cristão,
epá, era o contrário, tu tinhas que explicar tudo e tinhas, o filme era tão mau porque não havia interesse. Tudo o que poderia ser complicado estava desajustado. Eu Sim, acho eu que já esse estou a também é imaginar. um. Imagina no press release do disco do Uri a dizer assim: o novo disco de louvor de Samuel Lúria. A ver a atração que É, ia ter na Blitz e em todos os meios, estás a ver? É verdade, ou seja, de repente é isso, tu mudas um bocadinho a ótica e de repente, ui, 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 o fruto apetecível de repente já não interessa. Isso tinha muita piada. olha, deixa-me terminar um bocado por aí, porque às vezes eu tenho sentido isto. Nós tivemos com uma amiga nossa, uma senhora que eu conheço desde miúdo, que perdeu o esposo e ela não é propriamente nada. O pai era evangélico, a mãe era católica, ela acabou por crescer não sendo nada, mas apanhando algumas partes espirituais de um e do outro, mas acaba por não por acreditar em tudo e por acreditar em nada. Uhum. Pá, e é complicado quando tu vais ter com alguém que te faz perguntas muito diretas sobre ele está melhor, não é? Ele agora está melhor. Do nosso ponto de Pois. vista, há coisas que nós temos dificuldade em. Nós podemos tentar trazer paz para a pessoa, mas há coisas que eu não me sinto à vontade para Sim, sim, sim. dizer. Mas o Nick Cave, a determinada altura, eles estão a falar sobre a morte do filho. Ele diz que a dor coletiva pode trazer mudanças extraordinárias, um tipo de conversão do espírito e com isso grande oportunidade. Isto é forte, provavelmente ele vai ver isto de uma forma diferente de nós. Eu diria, sim, olha, este gajo lê os Evangelhos, estás certo, Não, estás certo. provavelmente não. O que também nos mostra é que as palavras e os termos podem ser utilizados de forma distinta, mas nós, eu diria que nós temos tido essa experiência e temos visto isso acontecer. Uhum. Não é? E já temos falado muito sobre dor, sobre Sim, sim, sofrimento, sim. já temos falado muito sobre o estranho que é Deus utilizar a dor e o sofrimento para renovação, para salvação, para transformação. Um, Pá, e o livro está a ser interessante porque não vem de um pastor, não vem de um lado religioso conservativo ou reformado, bem pelo contrário, mas que nos mostra que provavelmente há aqui gente a debater-se com questões destas. Uhum. Uhum. E era aquilo que tu há bocado dizias, e a morte do filho foi também provavelmente não uma coisa muito conservadora da forma como nós o encaramos, mas foi um acordar para há aqui qualquer coisa que eu preciso. Yeah, yeah. Não, foi Mas quando pronto. tu mandaste aquele podcast, que eu já não me lembro do nome, que falámos aqui, que ele ficou paraplégico. Ah, Uhum. o poder é isso, é o que tu dizes, a forma como Deus escolhe fazer as coisas é estranha, mas que está presente em toda a Bíblia e que realmente o sofrimento abre portas para coisas melhores, está. Aliás, foi através do sofrimento do sangue vertido de Cristo que nós podemos ter a salvação. Portanto, é tudo uma grande estranheza, um grande paradoxo, mas a verdade é bom ver que as pessoas podem ler a Bíblia e podem ver a história de Cristo e achar que horror, um Deus, isto não faz sentido nenhum. Sofrimento, que horror. Mas é bom depois ver também pessoas como o Nick Cave que não acreditam, mas ver a renovação ou o princípio de uma renovação que ocorre por causa desse sofrimento. E nesse caso, se calhar há uma oportunidade para as pessoas verem que se calhar a Bíblia não é assim tão tonta nas coisas que diz. São realidades que podem ser muito estranhas à partida. É verdade. E a Bíblia também fala disso. É, é loucura, é loucura para o mundo muitas das coisas que a Bíblia diz. Mas depois vais a ver.
faz um bocadinho mais fundo e vês que, epá, mas realmente há coisas a acontecerem com pessoas que não acreditam que até vão de encontro ao que a Bíblia fala. Hum, Impressionante. Portanto, olha, pessoal, material para mastigar. Fé, esperança, Carnage, agora estava Carnificina. aqui, seria Carnificina. difícil, É, mas há material para ler e para mastigar. E eu lembro-me toda a gente, bem, toda a gente, muita gente gozar comigo por eu ouvir Nick Cave. Eu lembro que o primeiro álbum que comprei era o Murder Ballads e todas as canções são histórias de assassinatos. epá, que maravilha. Adoro Ah, isso. é um grande álbum, é um grande álbum. Mas depois, e tem uma última canção, depois de tu ouvires não sei quantas canções sobre assassinatos, tem uma versão de uma canção do Bob Dylan que é Death is Not the End, em que todos Maravilha. os convidados cantam com ele o Death is Not the End. Mas pronto, pessoal, comprem, está editado em português, não sei agora por quem, mas pode ser interessante até para mastigar um bocadinho todas estas questões e mais, como eu vos disse, eu só li 40 páginas. Já Já deu vamos para um voltar. podcast, agora, portanto, Exato. ainda dá para mais uns 10. Não, os próximos estão feitos. É isso mesmo. Então vá, Meus meu caros, amigo. boa semana. Um abraço. Até para a semana. Abraço.